sábado, dia 19 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Todos prontos, todos preparados. Quero pedir desculpas, ontem tentei levantar meu vídeo para o YouTube, mas estava dando erro, não sei porquê. Fato é que não gravei ontem para vocês, mas hoje, em compensação, tem muita matéria sobre o assunto. Eu sei que vocês já ouviram, já leram muito, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar é especial. Prestem bem atenção. Assistam até o fim que vocês não vão se arrepender. Olha só. Em minha opinião, antes de qualquer coisa, o Inácio está forçando a desgraça brasileira, não somente para justificar o fracasso econômico brasileiro, como também jogar o Brasil no colo da China, usando as tarifas aplicadas por Donald Trump como justificativa para as disparadas de preços e fuga de capitais no Brasil, evitando, claro, deixar evidente que a causa verdadeira é o aumento do IOF somada com a péssima gestão econômica. Então essa é a minha ideia, não é desproporcional. Isto é caso pensado. Nada como dominar o povo jogando a economia no ralo e tornando o povo dependente de ajuda do governo. É assim que funcionam todas as ditaduras. Mas, ontem, eu sinceramente fui dormir 2h30 da manhã e acompanhei na Rede X, passo a passo, junto com as matérias de jornais, tudo que vinha acontecendo. E confesso que estava com medo de ir dormir e perder alguma surpresa a mais, porque saíram muitas notícias. E tudo começou, obviamente, pela manhã de ontem, que transformou o Brasil em um verdadeiro palco de um reality show autoritário. Os paladinos da justiça bateram à porta do nosso presidente Jair Bolsonaro no início do dia, acompanhado da imprensa que, sem querer, querendo, estava presente para filmar. E a PF vasculhou a residência e apreendeu celulares, computadores da família, para poderem criar novas narrativas. O auge da ação guardava em suspense, digamos assim, duas situações. Um pendrive misteriosamente encontrado quando um agente da PF pediu para utilizar o banheiro da residência e saiu com um pendrive na mão. Os 14 mil dólares dentro da casa, que é um direito de qualquer brasileiro ter dólares em casa. Basta para isso apresentar a origem do dinheiro e declarar no imposto de renda. Você pode ter quantos dólares quiser. E cá entre nós, 14 mil dólares para uma pessoa que já foi presidente da República, esteve na Câmara dos Deputados por 28 anos, capitão do Exército, ele tem as aposentadorias dele, 14 mil dólares é nada. Mas o auge foi colocar a tornozeleira eletrônica no maior mito brasileiro, maior líder da política brasileira que se tem conhecimento. Agora, o que valia mesmo naquele momento era o sensacionalismo da notícia pela imprensa cúmplice, pouco importando a veracidade do que estava acontecendo. A esquerda deitou e rolou. Os memes contra o mito tomaram conta das redes sociais. Até que, tchan, 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 veio a notícia pela noite de que Donald Trump havia apertado o botão vermelho lá na Casa Branca. E o judiciário brasileiro tremeu. A estátua da justiça lá chacoalhou. Aquele ministro supremo e seus cúmplices estavam sendo punidos com a perda de seus vistos americanos. Não só eles, como seus familiares por tabela. Todos eles. Sim, eles não vão poder mais visitar a Disney World. E só poderão ver o Mickey, o Pateta e o Tio Patinhas por fotografia a partir de agora. O silêncio tomou conta, evidentemente, da diplomacia brasileira, pois o colapso já não podia mais ser contido, já era. Too late, como escreveu Donald Trump logo cedo em sua rede Truth Social.
Ele escreveu o seguinte: lower tax, too late. Ou seja, falar sobre baixar as tarifas é muito tarde agora. O Brasil então amanheceu hoje, sábado, muito menor diplomaticamente falando, com nós conservadores todos alegres, cantarolando, assoviando junto com os pássaros, né? Sabendo que a primeira tacada foi dada. Donald Trump tacou-lhe pau nos ministros. Taca-lhe pau, não é isso? E claro, o Brasil se tornou moralmente e institucionalmente muito pequeno a partir de agora. O que antes se escondia sob camadas de narrativas jurídicas e ativismo togado, agora está escancarado sob o olhar impiedoso das grandes potências. Virou notícia no mundo todo. Todos os países estamparam manchetes mostrando que Donald Trump havia cassado os vícios dos ministros do Supremo brasileiro. E com isto, claro, o Supremo Tribunal Federal se tornou um símbolo de autoritarismo judicial e o governo do Inácio, seu cúmplice mais próximo, se transformou em nada, sem força para nada. A bomba explodiu em Washington, mas os estilhaços foram sentidos em cada gabinete de Brasília. Donald Trump e o Departamento de Estado, nas mãos do Marco Rubio, anunciaram sanções diplomáticas sem precedentes, revogando os vistos de entrada de Alexandre de Moraes e de, ao menos, uma dúzia de autoridades do núcleo duro da atual engrenagem de poder no Brasil. São 13 no total. Muito embora não exista em nenhum noticiário a relação de nomes que perderam vistos desde ontem, essa informação de 13 nomes, quem deu foi o Paulo Figueiredo, que diz que tinha essas informações em mãos, vindas de dentro da Casa Branca, mostram que todos os aliados de Alexandre de Moraes foram penalizados. Então, oficialmente, ainda não se tem certeza, mas é praticamente certo que estão todos envolvidos. A lista dos banidos é, por si só, um retrato de degeneração institucional. Então, além do Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Flávio Dino, todos do Supremo, além do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, e o Fábio Schor, o delegado da Polícia Federal, que supostamente foi quem intermediou a malandragem para fraudar a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Supostamente, né? Todos proibidos de pisarem em solo americano. Todos considerados na prática uma ameaça à democracia e uma vergonha latino-americana. Não só eles e seus familiares, mulher, filhos, filhas, todos que tenham contatos com essas pessoas estão sem seus vistos americanos. Quem tem, perde. Quem não tinha, não vai conseguir tirar. Inclusive a filha, né, do Barroso, que dizem ter escritório de advocacia em Miami, dizem que ela estuda também ainda, vai perder, vai ter que voltar para o Brasil. O Inácio, que estava provocando Donald Trump, com aquelas narrativas furadas, chupando jabuticaba, agora ele vai chupar abacaxi com casca e tudo, né? Mas ele, com aquele ar de sabe-tudo, de malandro, com aquele chapeuzinho branco, né? Parecendo Moreira da Silva, só que não sabe sambar, não é isso? Umas narrativas furadas, claro, somente para o público militante dele. Ele acabou jogando gasolina para apagar o incêndio das tarifas, que já vinha crescendo desde o início da semana. Ele tentou contato via embaixadora Maria Luísa Viotti, lá em Washington. Só que Marco Rubio ignorou a chamada telefônica da embaixadora brasileira. Nem atendeu. Os americanos não querem diálogo. O Brasil perdeu a chance de sentar e negociar.
Agora, se quiser alguma coisa, o Inácio vai ter que se ajoelhar, lamber as botas de Donald Trump, se quiser encontrar uma saída digna. Não há mais conversa com quem persegue, censura e manipula a justiça para fins políticos. O recado foi brutal e direto. O Brasil foi riscado do mapa da confiança ocidental. E enquanto Inácio se vê sem rumo, Eduardo Bolsonaro subiu à tribuna das redes sociais para agradecer a Trump. E ele, o deputado brasileiro que foi durante muito tempo debochado pela esquerda militante, por essas blogueiras do G1, da Globo, né? Alcunhado de vendedor de hambúrguer, agora mostrou a sua força, o seu poder. Ele que com muito talento ganhou a confiança do homem mais poderoso do mundo. Hoje, de mero vendedor de hambúrgueres nos Estados Unidos, quando era jovem, Eduardo Bolsonaro passou a ser o político mais próspero a conquistar uma cadeira presidencial com as bênçãos de seu pai Jair Bolsonaro. A notoriedade de Eduardo Bolsonaro é mundial hoje, porque virou notícia no mundo inteiro. O Supremo quebrou a neutralidade e jogou todas suas fichas no autoritarismo, achando que com isso dominaria a tudo e a todos. Só que agora sente o gosto amargo da exposição internacional. Durante anos, a toga se blindou com discursos sobre a defesa da democracia, mas a realidade veio cobrar sua fatura. Censuras arbitrárias, prisões políticas, cassações sumárias, acordos obscuros com Big Techs, pedindo para sancionar pessoas dentro das plataformas, né? Pedindo para derrubar perfis, ministros que abusaram do direito de praticar a supressão de liberdade básica do povo, tudo sob a caneta de ministros que não foram eleitos por ninguém. Só que agora tudo isso veio à tona. Donald Trump e seus aliados consideram aquele ministro o símbolo moderno do abuso institucional. E por isso decidiram agir. Cautelosamente, de forma estratégica, de forma pensada. Eles tiraram da gaveta não tudo que está lá dentro. Tirou somente uma pontinha para jogar contra os ministros, porque tem muito mais lá guardado para vir à tona. O Brasil agora é tratado como um país problemático. É tratado como um Irã jurídico com aparência democrática. Uma China fantasiada de verde e amarela. E por isso a guerra começou. Só que o Brasil nesse momento está isolado. A China dá de ombros. A Índia dá de ombros. Ninguém quer se meter. Eles querem se dar bem com os Estados Unidos. Tanto China como Índia já fizeram seus acordos com os Estados Unidos. A Argentina terá taxa zero em 80% dos seus itens exportados para os Estados Unidos. Mas o Brasil não. Por quê? Porque o Inácio é esperto, é malandro. A turminha dele né? Nós pode, nós come, nós... Não. Toma, agora aguenta. Mas não parou por aí. Os Estados Unidos já planejam ainda a expulsão de diplomatas brasileiros, o corte de acesso a sistemas estratégicos como GPS militar, embargos comerciais a tecnologias sensíveis, suspensão de acordos de segurança, defesa e cibernética, e tudo isto por causa de um judiciário que virou partido político com toga. Todas essas opções estão na mesa de Trump, que ele pode usar se quiser. A meu ver, pela tornozeleira eletrônica veio a cassação dos vistos. Mas se prenderem o mito, aí vem todo o resto. Agora é bom lembrar que quando um país abusa do próprio poder, mais cedo ou mais tarde ele encontra alguém com ainda mais poder. Nunca existe alguém que não possa ser vencido. Sempre tem alguém mais forte do que o outro.
No caso do Brasil, o nome desse alguém, claro, Donald Trump. E ele tem a caneta mais temida da diplomacia mundial. Trump tem à sua disposição, pelo menos, 5 armas legais para esmagar comercialmente, financeiramente e diplomaticamente qualquer país. Principalmente o Brasil, que é muito dependente de vender seus produtos aos americanos. E tem mais. Tudo isso sem precisar de autorização do Congresso americano. Se o Trump quiser, é só assinar. Vejam as opções. Já tem aí a seção 301, que já foi anunciada, que é o martelo comercial, digamos assim, né? Que trata da lei que detonou a guerra comercial contra a China em 2018. Com ela, Donald Trump pode impor tarifas pesadas contra produtos brasileiros se considerar que o país está violando regras de comércio ou promovendo um ambiente hostil a empresas americanas, como o Google, o Amazon, o X, por exemplo. Dado o ativismo do Supremo Tribunal contra as plataformas digitais, essa justificativa está pronta a ser servida. Existe ainda o IEEPA, que é outra lei muito forte, parecida com a Magnitsky. O botão nuclear econômico é uma alternativa. O nome, aliás, desse IEEPA é International Emergency Economic Powers Act, né? Que é o equivalente americano à mão invisível de ferro. Ou seja, basta que o presidente declare uma emergência nacional envolvendo o Brasil por ameaças à democracia, perseguição política ou instabilidade jurídica, e ele pode congelar ativos, proibir transações e banir negócios com o país inteiro ou com indivíduos. Ele não precisa do Senado nem da Câmara, não precisa da ONU, basta querer e assinar. Tem também a seção 232, que é Segurança Nacional com sotaque brasileiro. Donald Trump já usou essa lei contra o Brasil no passado. Em 2018, ele aplicou tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro, alegando riscos à segurança nacional. Agora, com fertilizantes, carne, etanol e minérios em jogo, ele pode repetir a dose. E com juros que pode chegar a 100%. Agora, o alvo é ideológico, não apenas econômico. Tem a seção 201, a desculpa perfeita para proteger empregos americanos. Essa seção permite impor tarifas ou cotas até mesmo sem culpa do país, exportador no caso, sem culpa do Brasil. Basta que os produtos brasileiros estejam ameaçando um setor americano, real ou não. Em outras palavras, Trump pode tributar o Brasil porque quer proteger o agricultor americano ou pecuarista, né? E faz isso com aval legal. Aí vem a lei Magnitsky, a guilhotina individual, que já está em andamento, né? A lei Magnitsky permite sanções a pessoas físicas envolvidas em corrupção, abuso de poder ou violações de direitos humanos. No caso brasileiro, a narrativa de censura, prisões políticas e perseguição a opositores podem encaixar os ministros do Supremo e autoridades do governo do Inácio, tudo na mira americana. Pois é, enquanto o Inácio e o Supremo Tribunal brincam com fogo, Donald Trump usa o maçarico. O recado está dado. Já ninguém pode dizer que não está claro. Trump não precisa de diplomatas nem da maioria do Congresso para agir. Ele tem as leis nas mãos, leis precedentes e o poder da ordem executiva. E se o Inácio e o Moraes quiserem bancar valentia institucional, descobrirão da forma mais dolorosa que soberania se exerce com responsabilidade, não com arrogância e toga. Preparem-se, porque o que vem da Casa Branca não é só retaliação, é lição. E o Brasil vai aprender da pior forma, infelizmente. Nós vamos pagar o preço juntos, infelizmente.
Mas não é possível sair de uma guerra sem trocar tiros. Nós vamos ter que ajudar a pagar o preço, desde que seja para resolver uma questão principal. Agora, espera-se uma possível segunda etapa de sanções americanas ao Brasil, que inclui aí tarifas de até 100%, banimento de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, bloqueio de GPS e satélites, iniciativas internacionais em conjunto dos Estados Unidos com a OTAN e a aplicação da Lei Magnitsky. Tudo está na mesa do governo americano contra o Brasil, segundo múltiplas fontes. O Brasil, claro, foi humilhado quando a arrogância enfrentou o império. E claro, o Brasil tropeçou na própria toga. Verdade é que por trás dessa toga a arrogância precede a queda. Por trás da diplomacia, o vexame. Por trás do discurso de soberania, o isolamento absoluto. Para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos não enxergam mais o Brasil como aliado comercial, mas sim um país ditatorial que caiu no colo da China e que tem o Supremo como um instrumento de perseguição política, não mais como uma corte confiável. Hoje, depois de uma noite mal dormida, certamente o Inácio, acuado e irritado, vociferou que a medida foi arbitrária, reafirmando apoio irrestrito para aquele ministro e atacando o que chamou de interferência externa. Foi o que ele disse hoje. Mas o que ele esconde é o colapso da diplomacia brasileira sob o seu comando. Índia, Indonésia e até a China já conseguiram renegociar acordos com os Estados Unidos, mesmo em meio a tarifas e embargos. Só o Brasil permanece isolado, sem avanço, sem voz e agora sem prestígio algum. Para quem não sabe, a humilhação foi tamanha que o governo americano chegou a considerar também revogar os vistos do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. A salvação deles dois foi a intervenção direta de aliados do próprio presidente Jair Bolsonaro, junto ao gabinete de Donald Trump, que pediram que os parlamentares fossem poupados por hora para evitar o colapso total do já frágil sistema político brasileiro. E também para forçar o Congresso Nacional a pautar o projeto da anistia, já esquecido em alguma gaveta das casas. Ou seja, coloque o projeto da anistia para andar. Se não, vai haver cassação de vistos de vocês também. Até para defender o Congresso, o Inácio teve que contar com os bolsonaristas, que ele tanto odeia. Diante desse vexame, ministros do Palácio do Planalto propuseram uma resposta infantil e diplomática, suicida. Vamos retalhar os Estados Unidos com a restrição de vistos a aliados de Donald Trump e executivos das Big Techs. Nossa, a Casa Branca tremeu. A Melanie Trump, coitada, nem vai poder mais vir fazer compras aqui na 25 de março em São Paulo, né? Que tristeza, hein? A mesma turma que vive de lacrar nas redes agora quer caçar CEOs da Amazon e do Google em nome da soberania nacional. Só precisa ver se o TikTok vai bancar esses prejuízos das empresas americanas que serão retaliadas, né? Ou será mais um grito vazio no auditório vazio do Teatro de Brasília, onde só entra militantes de 2 neurônios às custas de boa mortadela? Pior do que a ideia ridícula de retaliação é o cenário diplomático. Pela primeira vez em décadas, não há canais de negociação formal entre Brasil e Estados Unidos. Não há a mínima chance de reconciliação nesse momento. Não existe planos de cooperação. Não existe telefonemas. Existe apenas 2 blocos se escancarando. De um lado, Donald Trump com a caneta da sanção e o apoio de parte da oposição brasileira. Do outro lado, Lula e aquele ministro amparados por narrativas de resistência, enquanto afundam a imagem do Brasil no cenário internacional. Mais grave, porém, é a contradição exposta. O Inácio diz que o Brasil sobrevive sem os Estados Unidos, mas até agora não sobreviveu ao próprio Supremo Tribunal Federal.
A corte virou governo, virou polícia, virou censura e agora virou alvo internacional. Se antes o mundo via o Brasil como parceiro estratégico, hoje nos enxerga como uma democracia em erosão, que é governada por juízes militantes e presidida por um homem que prefere discursar para os BRICS do que defender a economia nacional. Meus amigos, todas essas informações eu peguei em jornais internacionais, principalmente, e alguma coisa nas mídias daqui do Brasil. Porque, como eu disse no início, virou notícia mundo afora. O mundo sabe o que está acontecendo, o mundo sabe o que está por vir, e parece que somente o Inácio que ainda não se deu conta. Eu acho que nesse exato momento, como alternativa, ele deve estar chupando mais jabuticabas. Era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me ouvir aqui no Terra Brasilis News. E eu conto com vocês para um próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.